firmada na rocha, que é Cristo. Irei com ele me encontrar e com os salvos cantarei louvor eterno ao grande Rei. A minha fé e o meu amor estão firmados no Senhor, estão firmados no Senhor. Graças a Deus. Que a nossa fé está firmada no Senhor. Amém? Esse é um hino do nosso lar, um novo cântico, uma versão mais animada. Glória a Jesus. Aleluia. Estamos aí caminhando, né, para o final deste ano, encerramento de algumas atividades, né? Temos ainda semana que vem mais um encontro e felizes com tudo que Deus já fez e com o coração cheio de expectativa, porque Ele ainda vai fazer, né? Enquanto houver fôlego de vida, o Espírito que habita em nós continua a trabalhar e a ministrar tudo que é necessário para a nossa caminhada aqui nessa terra. E eu quero falar hoje sobre um assunto bem interessante. Tem que pôr para carregar. Ah, tá. Ok. E eu queria que você prestasse atenção para que essa palavra possa trazer esclarecimento para o seu coração num momento tão necessário, tão urgente diante do que temos vivido na humanidade. E é claro que tenha nos afetado como igreja de Cristo, né? E nós vamos ler alguns versículos e vamos nos basear no relato de Eclesiastes. Pode deixar, gente, tá na benção. Vai ficar assim, porque eu queria pôr um louvor no final, mas tá bom. De Eclesiastes, no capítulo 1, versículo 2 a 4. E a palavra diz assim: vaidade de vaidades, diz o pregador. Vaidade de vaidades, tudo é vaidade. Que proveito tem o homem de todo o seu trabalho com que se afadiga debaixo do sol? Geração vai, geração vem, mas a terra permanece para sempre. Agora eu gostaria de ler lá no capítulo 2, o versículo 13, que diz assim: apliquei o coração a esquadrinhar e a informar com sabedoria de tudo quanto sucede debaixo do céu. Este enfadonho trabalho impôs Deus aos filhos dos homens para neles os afligir. Desculpa, irmãs, é capítulo 2, versículo 13. Eu li o versículo errado, eu li do capítulo 1. Vamos lá, 2:13. Então vi que a sabedoria é mais proveitosa do que a estultícia. Quanto a luz traz mais proveito do que as trevas. Vocês vão entender por que eu escolhi esses versículos. E lá no capítulo 3, versículos 16 e 17, diz assim: vi ainda debaixo do sol que no lugar do juízo reinava maldade, e no lugar da justiça, maldade ainda. Então disse comigo: Deus julgará o justo e o perverso, pois há tempo para todo propósito e para toda obra. Amém? Que o Senhor possa nos visitar nessa noite, em nome de Jesus. Nós precisamos de Ti, Deus, nós precisamos compreender o tempo que o Senhor tem conosco nessa terra. Nós precisamos que o Teu Espírito ministre sobre nós, ó Pai, algo que sabemos que só o Senhor pode nos revelar e tocar no nosso entendimento para compreender
a brevidade do nosso tempo nessa terra, e nós te pedimos, fala conosco e vem, Senhor, ministrar cura no nosso coração, para que possamos nos fortalecer naquilo que é a tua mente, naquilo que é o teu plano para nós desde a eternidade. E assim nós te pedimos que o Senhor faça em nome de Jesus. Amém. Bom, eu escolhi esses versículos que foi no capítulo 1 de Eclesiastes, do versículo 2 até o 4, depois no capítulo 2, o versículo 13, e depois no capítulo 3, o versículo 16 a 18. Porque são três coisas. Bom, quem a princípio escreveu Eclesiastes foi Salomão. Tanto que no versículo 12 do primeiro capítulo ele diz assim: eu, o pregador, venho sendo rei de Israel em Jerusalém. Então, assim, é como se fosse o que ele se atribui como uma pessoa que estivesse proclamando essas verdades. Por isso chegou na nossa tradução como o pregador. Mas Salomão é o autor deste livro de Eclesiastes. E a primeira coisa que ele vai falar é sobre a transitoriedade da nossa vida. Como a nossa vida é curta, como a nossa vida é rápida. E nós estamos falando de um homem que aproveitou e que Deus concedeu todas as coisas que a maioria que a humanidade busca. Ele teve fama, ele teve dinheiro, ele teve condições com tudo isso e poder de usufruir, proporcionar para ele mesmo todo tipo de prazer, né? Então você imagina um rei que teve 700 esposas, mais 300 concubinas. Eu imagino assim, comia o que queria, não existia nada que Salomão não houvesse experimentado, que é o que a humanidade busca, né? Então, assim, é sucesso, é o prazer, é o dinheiro para que possa me proporcionar essas coisas boas da vida. E tem pecado nisso, em usufruir do que a vida pode nos trazer de bom? Não, né? Porque tudo que é bom foi Deus que fez, mas a palavra diz que ele usou e usufruiu de todas essas coisas longe do temor do Senhor. Então ele vai trazer nessas pregações que ele traz aqui, nessas meditações, uma reflexão muito profunda de que a primeira coisa que o ser humano precisa pôr na sua mente é que a sua vida é transitória, a sua vida é rápida nessa terra. A palavra do Senhor diz, quando o pregador fala de vaidade, o significado mais completo de sentido para essa palavra é vapor, é fumaça, é algo que você não consegue reter. E nós sabemos que não há como nós nos agarrarmos nessa vida aqui da terra, porque essa vida é frágil, essa vida ela é rápida. Deus criou dessa maneira. E nós sabemos que o projeto original é sempre a eternidade, mas por causa do pecado, este tempo nosso nessa terra se tornou rápido. Por quê? Porque essa terra foi desorganizada pelo pecado. Essa terra, nós nunca vamos conseguir nos satisfazer com o que ela nos oferece, por causa desse desarranjo que houve e que afetou toda a criação e nos afetou em todos os nossos sentidos. Então, um rei que teve todas as oportunidades que a vida pode oferecer, ele começa a trazer essas reflexões profundas para a minha vida e para a sua. Então, a primeira é que a vida é breve. A transitoriedade, a vida é como um vapor. E a palavra diz lá no Salmo 78, e eu gostaria de ler esse versículo nessa noite, porque é muito importante nós entendermos a brevidade da nossa vida nessa terra. E o Salmo 78, no versículo 33, a palavra diz assim: por isso ele fez que os seus dias se dissipassem num sopro, e os seus anos em súbito terror.
Então, queridos, lá em Tiago também, quando ele escreve aquela carta, a carta de Tiago, deixa eu abrir aqui. Hebreus, Tiago, no capítulo 4, olha mais o que a Bíblia diz sobre essa temporariedade, sobre essa transitoriedade da vida. Tiago, capítulo 4, versículo 14. Vós não sabeis o que sucederá amanhã. Que é a vossa vida? Sois apenas como neblina que aparece por instante e logo se dissipa. Quem de nós não sabe o que é neblina? Gente, é só olhar para esse céu lindo de Brasília, que hoje está muito nublado, ficou nublado o dia todo, né? Mas a gente sabe que não são dias comuns aqui, nublados, né? Mas são dias onde você vê aquelas nuvens maravilhosas todo o tempo, e tem dia que elas estão assim, de uma forma tão deslumbrante, que quando a gente está andando de carro, às vezes, parece que vai encostar nas nuvens. E se você se deter a observar e tentar fitar nas nuvens o seu olhar buscando formas, né? Nós sabemos que vai durar muito pouco tempo, porque elas vão se desfazendo, elas vão mexendo. Então aquela brincadeira que a gente faz desde criança de enxergar formatos de animais, de coisas nas nuvens, ela vem retratar o que o pregador nos mostra e nos revela, porque essa palavra é inspirada por Deus, a despeito de alguns acharem que Salomão escreveu com pessimismo esse livro, mas nós vamos aprender hoje 3 coisas sérias que Salomão nos traz e que nós precisamos pensar neste ano de 2020, onde nós estamos vendo pessoas sendo recolhidas por Cristo. O Senhor tem chamado gente, não só com o coronavírus, como muitas outras formas e às vezes enfermidades, né? E nós temos visto Deus literalmente sacudir essa terra e recolher muitas vidas. E a palavra então vem primeiro nos revelar e nos mostrar nessa noite que nós não podemos nos esquecer que a nossa vida é breve. A palavra de Deus nos afirma e nos garante que é esse vapor que não tem como você segurar e reter. Então, nós cuidamos da nossa saúde, nós tomamos medicação, nós cuidamos do corpo fazendo exercícios físicos, mas nós não podemos reter a vida, porque isso não, Deus não nos concede essa condição. A palavra diz que nas tuas mãos, Senhor, estão os meus dias, todos eles escritos e contados, quando nenhum deles ainda existia. A nossa vida é breve. É importante que a gente compreenda o que a Bíblia nos ensina, queridos. E a segunda coisa que a gente vê lá no capítulo 2 é que ele vai refletir o que é a importância desse tempo tão breve que nós vivemos aqui na Terra, porque aos olhos de Deus é muito breve. Porque o que Deus tem para ele é a eternidade, ele é atemporal. Então, se um homem e uma mulher vivem 70, 80, 90, até 120 anos que seja, diante da eternidade que teremos com Cristo, é muito breve, é nada. Então, a palavra diz que a segunda coisa que Salomão vem nos ensinar é que a gente deve buscar a sabedoria. Um homem que buscou o que a humanidade almeja, longe de Deus, entendendo que ela pode, que ela consegue, que basta ela correr atrás que as coisas vão acontecer. Este homem conseguiu tudo isso e ele entendeu que o mais importante era buscar a sabedoria. E ele vai falar isso nesse versículo 13, que a sabedoria é mais proveitosa. Porque a palavra diz que é o temor do Senhor, é o princípio da sabedoria e ele a revela aqueles que buscam. Então, Deus, ele está pronto para derramar no meu e no seu coração a sabedoria que vem dele. E para que serve a gente ser sábio como Deus? Você imagina Deus tocar o seu entendimento para que você compreenda o que ele quer que você compreenda. Sua vida vai ficar muito mais fácil.
Você vai ter muito mais tranquilidade para encarar as adversidades, né? Nós não sabemos como se dará o próximo ano. Nós não sabemos a semana que vem. Nós não sabemos se teremos aqui na nossa cidade um lockdown novamente. Nada nós sabemos, mas nós podemos buscar a sabedoria do alto. Aquela que vai ministrar o nosso coração com aquilo que não perece, mas que permanece. E a terceira coisa que Salomão compreende na sua longa trajetória de experimento de prazeres dessa terra é que Deus julgará. Deus exercerá o seu juízo no final. Porque às vezes a gente pode pensar, poxa, mas às vezes o cristão tem tantas privações, por que a gente vê uma pessoa que não teme a Deus prevalecer, ser bem-sucedido? Parece que nem enfermidade não acontece com essas pessoas. Pois a palavra do Senhor diz aqui que ele viu ainda debaixo do sol que no lugar do juízo reinava a maldade e no lugar da justiça, maldade ainda. Então, disse comigo. Quer dizer, Salomão teve a lucidez de compreender: Deus julgará o justo e o perverso. Então, essa é uma pergunta que já tem resposta para nós. A gente não precisa questionar quando a gente vê pessoas que não temem a Deus com a vida como se estivesse indo tudo muito bem, porque a palavra diz que ele julgará. Então, nós aprendemos com este homem experimentado em prazeres sobre a transitoriedade, a brevidade da vida. Ele cita essa palavra vaidade quase 36 vezes nesse livro, e ela quer dizer esse vapor, essa falta de condição, essa incapacidade que nós temos de nos agarrar à vida, né? Nós não podemos nos agarrar a algo que nós não temos, essa vida não nos pertence. A nossa vida foi criada para a glória de Deus e ela pertence a Ele. Por isso é que nós não temos propriedade sobre a nossa própria vida. Ela pertence ao nosso Deus. E por que a gente tenta tanto preencher esse vazio que existe dentro de nós como seres humanos longe de Deus? Por que o ser humano não busca esse prazer, preencher esse vazio diante daquele que o criou, né? Seria tão simples, porque o homem não surgiu de uma explosão, o homem foi criado. Mas nós buscamos preencher esse vazio longe de Deus porque somos rebeldes e caídos, porque fomos criados para Deus e rejeitamos a Deus por causa do nosso pecado. A nossa vida foi nos concedida para Ele, mas por causa do nosso pecado nós o rejeitamos e queremos buscar com a nossa própria força nos satisfazer em prazeres temporários. Prazeres que Salomão falou, isso é uma vaidade, isso é um vapor. Isso vai passar e desfazer tão rápido que vocês nem imaginem. Então nós precisamos neste tempo, aonde o Senhor tem rasgado agendas nessa terra, aonde Deus tem mudado as coisas de lugar de uma maneira assim tremenda, compreender que tudo aquilo que a gente pensa que nos falta só será suprido nele que nos criou. O que julgamos tão especial e precioso, diz o pregador, é esse vapor que vai se desfazer, essa nuvem, essa ilusão, aquilo que é passageiro, insubstancial, né? Não se pode agarrar. E às vezes é o que mais a gente está lutando e querendo. Eu preciso trocar isso, eu preciso comprar mais aquilo, eu preciso conquistar aquilo outro. Na hora que eu terminar essa prestação, eu já sei qual que eu vou adquirir. E ele está dizendo, não tem substância nisso. Porque isso não vai trazer o que o seu coração almeja. É pura ilusão. A vida não tem sentido debaixo do sol, olhando o mundo apenas de uma perspectiva terrena. Por isso que quando ele fala assim, debaixo do sol tudo é vaidade, debaixo do sol, sem temer a Deus, sem buscar a sabedoria de Deus, sem compreender que Deus vai julgar todas as coisas,
Não tem nenhum sentido a vida debaixo do sol, para quem não conhece esse amor de Deus. A vida só tem sentido debaixo do sol, crendo no que há acima do sol. Quando nós compreendemos que existe algo que transcende todas as coisas que os nossos olhos podem ver e contemplar nessa terra, a nossa vida passa a fazer sentido. E o que é que habita acima do sol? É o próprio sol da justiça, o Cristo vivo, ressurreto, aquele que se encarnou, que esteve entre nós, que completou toda a obra necessária para que hoje eu e você compreendêssemos essa palavra e tivéssemos essa esperança de que aqui é breve, mas o que nos aguarda permanece para sempre. O nosso coração precisa ser alimentado disso. Só há sentido debaixo do sol, vivendo o que se chama corandel, que é diante de Deus, é na presença dele. Não tem sentido buscar as coisas debaixo do sol em detrimento de Deus. E nós precisamos, amado, entender isso com toda a força do nosso coração num tempo que nem planos nós não estamos conseguindo mais fazer. Porque a gente não sabe qual a próxima ordem que vem. A gente não sabe qual o próximo comando das autoridades, não é assim? E isso está influenciando as nossas vidas particulares, isso está afetando as nossas famílias, isso está nos impedindo, né, de encontros, de verem aqueles que estão distantes, tantas consequências. E qual o sentido de todas essas questões, nós vivermos isso de maneira diferenciada, é se nós compreendermos o que é que existe acima do sol. Porque debaixo do sol, sem entender que Deus está no controle de tudo, nós estaremos sem esperança. A nossa vida se transformará numa vida sem sentido algum. O ser humano foi feito de forma tal que ele não consegue viver sem ter algo para amar acima de todas as coisas. Foi Deus que nos fez assim. Por isso que as pessoas estão sempre procurando em algo em se apegar. Então, ou é ter, ou é conquistar, né? Isso numa esfera que abrange tudo, né? Tem pessoas que ficam obcecadas por adquirir algo ou por um relacionamento e que você vai idolatrando aquela situação, ficando obstinado com aquilo. E a palavra do Senhor diz que isso, que esse desejo que nós temos de nos apegar a algo muito grande, de amar acima de todas as coisas, foi Deus que colocou esse desejo no coração do homem. Mas este lugar precisa ser ocupado pelo próprio Deus. Nós andamos frustrados porque nós buscamos amar aquilo que perece, aquilo que não permanece. Essas coisas vão tomando lugar daquilo que seria o que Deus quer fazer na minha e na sua história, aquilo que aponta para o eterno, aquilo que nos faz, queridos, soltar os nossos pés dessa terra caída, desse mundo que foi amaldiçoado por causa do pecado, esse mundo foi quebrado por causa do erro. E esse pecado trouxe consequências desastrosas e nós vamos viver e sofrer essas consequências até que Cristo volte e restaure todas as coisas. Então nós precisamos entender que este lugar que tem sido ocupado pelas coisas, pelas conquistas, por algo que a gente deseja muito, esse é o lugar de Deus no seu coração. Então reveja seus conceitos, aonde você tem concentrado suas energias, seu tempo, aonde você tem colocado a sua cabeça no travesseiro, às vezes pensando, Senhor, será que eu vou dar conta de conseguir mais isso? Como que será aquilo? Será que eu vou continuar empregado? Será que... Amados, esse é o lugar que Deus quer ocupar na sua mente, no seu coração. Para de se preocupar com esse vapor que você não vai agarrar, com as coisas que você não vai conseguir segurar nunca, porque debaixo do sol, sem o Senhor, não há sentido e é só fumaça. O que nos resta é isso.
mas para aqueles que compreenderam essa palavra nessa noite, assim como um rei que viveu de uma forma dissoluta, que fez muitas coisas que é claro que Deus não estava naquele negócio, mas o Senhor permitiu e trouxe uma profunda reflexão a este homem, para que ele pudesse nos ensinar para este tempo de hoje. Por isso que a Bíblia, ela é atual sim, ela é suficiente. Nós não precisamos buscar, ela é uma fonte que nunca vai deixar de jorrar a água limpa e a água que nós precisamos para este tempo chamado hoje. A sua alma foi feita para descansar em Deus e para extrair nele entendimento. Por isso é que eu fico pensando, gente, antes de acontecer esse para tudo de Deus, uma frase que ficava na boca de quase todas as pessoas ao nosso redor: eu ando muito cansada, eu estou muito cansado. E eu entendo que é um tempo de reflexões profundas. Será que o nosso cansaço era só físico? Será que era só o nosso corpo que clamava e bradava esse protesto de que eu estou cansado? Ou talvez a nossa alma também estava cansada? Quantas vezes a gente já não experimentou abatimentos na nossa alma que nos deixaram caminhar por um tempo cabisbaixos? Porque a sua alma foi feita por Deus para encontrar descanso nele. E muitas vezes nós estamos entendendo que se a gente fizer isso ou fizer aquilo, nós vamos conseguir descanso. Não. O nosso descanso está na presença do Criador. Está na presença daquele que nos fez com essa sede de algo mais. Esse algo mais, somente Cristo pode preencher. Precisamos olhar com os olhos da fé o que está acima do sol. Porque debaixo do sol, tudo é vaidade, como diz o pregador. É vapor. Você não tem como se agarrar a isso. Ah, mas era um sonho que eu tenho. É um projeto que eu tenho. É pecado, Jeane, sonhar? É pecado pensar e desejar coisas? Não. Desde que você compreenda de onde vem tudo. Quem é que pode te dar? E se o seu coração está pronto para glorificá-lo? Ele te dando ou não te dando? Essa é a diferença. Se você não cuidar, queridos, do que está para vir depois da nossa vida aqui, você não vai ter saída para você. Nós precisamos cuidar do que vem depois, porque senão será tarde demais. E sabe o que vem depois? É a eternidade. É a vida que nós teremos com Cristo para sempre. Nós precisamos começar a cuidar hoje disso que virá depois. Por isso, o pregador nos traz essa reflexão tão profunda. A morte chegará para todos. É a única certeza que há debaixo do sol. Para crentes, para incrédulos, para aqueles que servem a Deus, para aqueles que não creem em Deus ou que são ateus. A única certeza debaixo do sol é o encontro que teremos com essa morte. Essa é uma convicção de todo homem. E a palavra diz que o Senhor conhece o dia de cada um. Esse dia não adianta e nem atrasa. Todos eles já foram escritos e determinados pelo Criador, por aquele que tem o poder para te suprir. E a diferença estará exatamente naqueles que creem no que há acima do sol. Para quem só crê e busca o que existe debaixo do sol, será muito difícil, porque isso não te deixará pronto para encontrar com Cristo e para conviver com a certeza da morte. Se você continuar a buscar em Deus conhecer o que há acima do sol, o poder que levantou Jesus dentre os mortos, o poder que mantém as nossas vidas de pé todos os dias, este poder que habita em você através da pessoa do Espírito, te capacitará para entender e não temer a morte.
porque nós não sabemos para quem ela chegará, se para mim ou para você e quando, mas nós temos uma certeza, que enquanto Jesus não voltar para buscar a sua igreja, é a única convicção que nós temos debaixo do sol. Mas se nós temos essa convicção, crendo no que existe acima do sol, não precisamos temer, não precisamos afligir o nosso coração. E eu quero, queridos, que você guarde essa palavra para o resto dos seus dias nessa terra, porque eu e você precisamos dessa revelação. Eu escrevi uma frase aqui do pastor Emílio Garofalo que diz assim: se você nascer uma vez, terá 2 mortes. Se nascer 2 vezes, terá somente uma morte. E estará, e será salvo, e será lucro na sua vida. Então, se você nascer uma vez, terá 2 mortes. Se nascer 2 vezes, terá somente uma morte, e essa morte será lucro. Vocês entendem que quando Deus coloca esse livro, permite esse livro ser incluído no cânon, olha que riqueza. Ele compreendeu o vapor da vida, a urgência de buscar sabedoria, porque se nós cremos no que é acima do sol, ele é a sabedoria personificada para poder ser revelada dentro de nós e entendermos que o juízo virá. O juízo virá através da morte, o juízo virá através da volta de Cristo, onde ele julgará todas as obras que foram feitas. E aquelas que forem más, elas serão reveladas e serão julgadas. Mas se eu caminho compreendendo essa verdade, se eu já nasci a 2ª vez, eu não preciso temer essa única morte, porque ela para mim será lucro. Como diz a palavra através de Paulo, o morrer em Cristo é lucro. Então, por que a gente tem que ficar sobressaltado com a notícia, 2ª onda, 3ª onda, sei lá, né? Eu sei em quem eu tenho crido. Eu sei que existe algo acima do sol que nasce todas as manhãs, pois é ele que faz o sol se despontar e declinar no poente. Eu creio nele que levanta e inclina o sol. Nós precisamos caminhar debaixo dessa revelação. E agora a maior certeza que o cristão possui debaixo do sol é que o amanhã estará garantido. Esta é a maior certeza que nós receberemos neste tempo debaixo do sol. Quando cremos que há aquele que governa acima do sol, nós receberemos a certeza de que o amanhã nos está garantido por ele. Ele ressuscitou e porque ele vive, nós também viveremos. E eu queria ler um versículo para encerrar, que está lá em Apocalipse, no capítulo 24, verso 21, diz assim: as nações andarão mediante a sua luz, e os reis da terra lhe trazem a sua glória. Queridos, ele vai restaurar todas as coisas para que eu e você habitemos uma terra restaurada, o mundo na sua forma original, sem pecado algum. Essa é a garantia. Por isso, por que nós temos que nos preocupar, né, com esse tempo que passa tão rápido nessa terra? E a palavra diz também, numa outra versão, assim, os 12 portões feitos de pérolas, cada portão de uma única pérola, e a rua principal era de ouro puro, como vidro transparente. Isso é o que o Senhor trará, né, na Nova Jerusalém. E eu quero ler o versículo 24 de novo, em outra versão, que diz assim: a luz dela iluminará as nações da terra, e os governantes do mundo virão trazer-lhe a sua glória. Então, existe algo preparado para aqueles que vivem compreendendo da existência daquele que está acima do sol e governa todas as coisas. Que o seu coração não se atemorize, que você não invista dias tão preciosos
que o Senhor tem nos concedido nessa terra para buscar o que você não pode agarrar. Cuidado para que o seu coração não ande cansado e fatigando naquilo que você não tem como reter. Mas preze o seu relacionamento, a sabedoria que vem de Deus, para que você caminhe nesta alegria de que isso aqui vai passar, mas tem algo pronto por Cristo te aguardando na eternidade. Nós vamos encerrar esse momento com louvor. Glória a Deus, eu agradeço muito a oportunidade. Pode pôr aí, tem. E eu quero que você possa pedir ao Senhor para continuar falando ao seu coração e que você todas as manhãs pregue para você mesmo. Eu creio naquele que habita em cima do sol, acima do sol. E nós sabemos para onde nós vamos. Antes de você desligar, escuta um pouco esse louvor para trazer alegria para o seu coração. Oh, glória a Jesus. Beijo, Samira, Miriam. Glória a Deus. Que chegou o grande dia da vitória do meu rei. E eu, por sua imensa graça, lá estarei. Aleluia, a gente vai estar lá, gente. Chegar o dia da vitória do meu rei. Quando enfim chegar o dia, pela graça de Jesus eu lá estarei. Oh, glória! Leni, você vai ter que me aguentar pra sempre. Beijo, Lara. Glória a Jesus por tão grande obra acima do sol. E dos seus sepulcros hão de ressurgir os remidos transformados, logo aclamarão seu rei. E eu, por sua imensa graça, lá estarei. Quando enfim chegar o dia da vitória. Quando enfim chegar o dia, pela graça de Jesus eu lá estarei. É bom demais, gente. Pela graça de Jesus a gente vai estar. Não precisamos nos atemorizar. Aleluia. Foi Jesus meu Salvador. Desprezaram, insultaram Meu Senhor, mais glorioso vem o dia da vitória do meu rei. E eu, por sua imensa graça, lá estarei. Quando enfim chegar o dia da vitória do meu rei. Beijo, Teca, Priscila. Chegar o dia, pela graça de Jesus eu lá estarei. Que isso possa alegrar seu coração todos os dias. Essa é a nossa esperança. Essa é a vida que Ele veio gerar em nós, nos trazendo entendimento que isso aqui vai passar, mas o que nos aguarda será para sempre. Jesus te abençoe. Um beijo.